Vou chamar o Dionísio agora. Pode colocar o nosso Dionísio Freitas aqui no telão do Gotinão, ele já vai aparecer aqui. Ô Dionísio, nós estamos trabalhando junto já há mais de um ano e eu vou falar pra você. A minha esposa sempre fala isso. Não tem tédio, não tem... não é, Lombardi? É uma agitação. É isso aí. A gente se surpreende cada vez mais com as notícias. Ontem, o Dionísio trouxe aqui a história do ciganinho. O menino estava desaparecido. E o Dionísio chegou na redação à noite e falou, poxa, nós estamos aqui, vamos tentar achar esse garoto. Pô, o menino tem uma cara boa, mas ele tem um olhar triste. E o Dionísio, e eu falo pra vocês, a gente não se envolve muito com as notícias, porque senão, 4 horas de programa todo dia com muita notícia pesada. Então a gente traz a notícia aqui, mas quando envolve criança, não tem jeito. Pô, o Dionísio chegou aqui, cabeça baixa, falando, poxa, tomara que esse garoto seja encontrado. Pum, tocou o telefone. Foi encontrado. Pô, virou uma festa na redação. O menino foi encontrado. Telespectador do Cidade Alerta. O ciganinho foi encontrado. O garotinho Juliano estava desaparecido. Foi encontrado graças a um telespectador no Tatuapé. Ele viu a gente, avisou, a polícia foi lá. O menino estava dormindo na rua com fome e frio. Só que o caso sofreu uma reviravolta. O garotinho de 11 anos, na verdade, ele fugiu. Ô, Gotinão, vocês encontraram o menino? É, um menino de 11 anos. Pela situação, era melhor ele ficar lá onde ele estava mesmo, debaixo do banco. Mas, na verdade, o menino de 11 anos, ele precisa de apoio, de atenção, de carinho, de cuidado. Ele fugiu dos pais porque ele não aguenta mais trabalhar. 11 anos. Ele tinha que bater meta na rua vendendo pano de prato. A gente falou aqui que ele veio comprar pano de prato para os pais venderem. Nananina, não. Ciganinho nunca foi à escola. Só trabalho, só trabalho. Parece aquela música, né? Trabalho. Não adotaram um filho. Os pais adotaram um funcionário. Mal remunerado, inclusive, porque o menino estava sempre com fome pedindo comida na rua. A pergunta agora é, o que vai acontecer com o ciganinho? Você que está no caso, você que tem todas as informações aí, Dionísio Freitas, o Brasil estarrecido agora com a reviravolta do caso. Conta pra gente. Boa tarde. Gotino, boa tarde a todos que acompanham a cidade. É de doer o coração, Gotino, porque eu tive acesso aos relatos dessa criança, desse menino, na delegacia. O espectador repassou o caso para a polícia militar foi até o local, conseguiu localizar o Juliano, trouxe ele aqui para a delegacia. Você citou bem, a vida dele era de funcionário. E segundo o próprio Juliano, ele era vítima de maus tratos todos os dias. Sabe o paninho que você citou? Ontem nós ouvimos a família, nosso papel é ouvir todos os lados. Entender o lado de lá, entender o lado de cá. Ontem o desespero de quem estava procurando e agora essa reviravolta, porque o Juliano disse aqui na delegacia, disse para uma delegada, reafirmou essa história para o Conselho Tutelar, disse o seguinte, sabe os paninhos? Se eu não voltasse com o dinheiro inteiro dos paninhos, eu apanhava. Se eu voltasse faltando R$1 que eu comprei uma água, eu apanhava. E segundo o que foi relatado na delegacia e visto pela delegada responsável pelo caso, que recebeu a ocorrência, e pelo Conselho Tutelar, ele tinha vários hematomas pelo corpo, que corroboram para o que ele estava falando. Uma criança de 11 anos, Gotino, que não tinha nenhum dos direitos dele garantidos, segundo a própria Polícia Civil de São Paulo, que agora começa uma outra investigação. Sai do desaparecimento para uma possível situação de maus tratos. Esse menino disse que não tinha nunca ido a uma escola. Ele corrobora, ele conta uma história que é muito parecida com a dos pais. Nós ouvimos ontem, a Celita e o Ide. Eles falavam que ele é filho de uma prima da Celita, que ela tinha problemas mentais e que a Celita passou a cuidar do Juliano. Isso ele confirma aqui na delegacia. Só que o Conselho Tutelar está meio encucado com a história. Isso é o que foi dito a ele durante toda a vida ou é um fato real? Não existe um termo de adoção. É o famoso jeitinho brasileiro de criar, sabe, Gotino?
Eu não gosto de citar essa palavra jeitinho brasileiro, mas foi como exatamente eu ouvi aqui dentro da delegacia. Pegou uma criança, colocou dentro de casa e começou a cuidar, ao invés de procurar a justiça e pedir uma adoção. É o que acontece com o Juliano. Ele foi trazido para cá, aí o relato que mais me assustou, Gotino. Ele foi trazido para cá, a delegada, inclusive, estava acompanhando o Cidade Alerta, tá, Gotino? Ela viu a imagem do Juliano, ela é mãe, ficou muito entristecida com aquilo. Quando ela chegou para dar o expediente dela aqui, que ela chega, que senta na cadeira dela, entra a polícia com o Juliano. Ela também disse, opa, esse é o menino ciganinho? Aí o policial fez, ela apareceu, eu vi no Cidade Alerta, ela também disse isso. E aqui ele começou a contar o que assustava ele. Diz que fugiu, porque naquele dia do desaparecimento, lá no dia 1º de abril, ele vendeu os paninhos todos, tá? Estava com dinheiro no bolso, mas terminou sendo assaltado. Tomaram o dinheiro dele. Como o irmão disse para ele se virar, ele decidiu fugir. Ele disse que o irmão olhou para ele e fez, se vira, você vai ter que enfrentar. E ele, com medo de apanhar, disse, para casa eu não volto. Prefiro morar na rua do que apanhar mais uma vez. É o relato dele, isso está no boletim de ocorrência. Ele, então, a família é acionada, é o contato que ele tem, são pais que estavam procurando, os adotivos estavam procurando ele, polícia dando mais um passo agora. Só que quando os pais chegaram aqui e contaram as histórias que batem com alguns relatos do adolescente, ele estava numa salinha aqui atrás, bem aqui atrás. Quando ele soube que a família estava aqui, ele teve uma crise de pânico. Ele queria fugir da delegacia e, segundo o que eu ouvi aqui dos agentes, o Conselho Tutelar teve que sair com ele pelos fundos da delegacia porque ele estava com medo de encarar a família, ele tinha medo de apanhar, Gotino. Isio, vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir agora o policial que encontrou o garoto, que participou da operação, que resgatou o garoto. Eu quero agradecer ao Altair Moraes, esteve com a gente nessa cobertura, inclusive participou em contato com o Conselho Tutelar. Mas eu queria falar duas coisas antes de colocar o policial que resgatou o ciganinho. Nós vamos abrir espaço para os pais falarem, porque é como manda o jornalismo, porque o menino está dizendo que é maltratado e que tem que bater meta. Os pais contaram outra história ontem. Só que eu quero saber o seguinte, a adoção. Como foi feita essa adoção? Ah, é uma prima da minha tia, da minha sobrinha, não sei quem. Tá bom, como ela chama, onde ela está? Vamos lá. Eu tô convidando, eu vou pessoalmente. A gente pega uma Kombi aqui, vou eu, o Lombardi, o Dionísio, o Altair Moraes, o conselheiro tutelar ou a conselheira tutelar, a polícia militar, vai a polícia civil. Eu chamo a doutora Ivalda para ir com a gente. Vamos lá. Você adotou de quem? Ah, o nome dela é Maria de Oliveira. Tá bom, onde ela mora? Vamos até lá. Você entregou para adoção? Porque não pode. Isso o Dionísio disse bem. Ah, eles deram um jeitinho brasileiro. Mas nós estamos falando de um caso de adoção de um menino que tem 11 anos e que está há 11 anos com essa família. Eu não sei se essa história é real. Porque a história dos pais ontem não era uma história real. O menino foi lá e contou para a polícia tudo. O menino não tinha por que mentir. Porque ele podia falar, ó, me perdi, gente. Deixa eu voltar para... O menino falou, ó, eu tenho que bater meta, vender pano de prato. Coloca o policial que participou da operação, graças a um telespectador do Cidade Alerta. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Na tela, vamos ver. Chegou uma denúncia via 190 de uma criança em estado de abandono no bairro do Tatuapé, área da 1ª Companhia do 8º Batalhão. A equipe foi averiguar o local, a princípio nada havia, visualizaram uma barraca de camping na calçada, que gerou estranheza, né? E eles foram averiguar, localizaram um garoto dormindo dentro dessa barraca de camping e perceberam que era um garoto que havia sido veiculado reportagem sobre o seu desaparecimento pelos portais da Record. Feito o comparativo com as reportagens que haviam sido veiculadas, os policiais constataram, né, que se tratava do garoto conhecido como Juliano Ciganinho, o qual os pais estavam à procura dele e conduziram a ocorrência até o 30DP. Ele relata que fugiu de casa, né, deixou o lar em virtude de problemas familiares. Segundo ele, sofria maus tratos por parte dos pais adotivos.
Então você viu que alguém viu o garoto, viu na televisão, ligou no 190, a polícia foi checar e o menino estava dormindo numa barraca no meio da rua. Olha, eu acredito... Numa praça do Tatuapé. Eu acredito no Juliano. Eu acredito em tudo que ele disse. Como é que você adota uma criança e não põe para estudar? Como é que você adota uma criança e não dá condições para essa criança? Olha o pé dele. Tem uma foto dele na delegacia com o chinelinho ali, o pé, olha, é de cortar o coração com a roupa. E aí, na primeira oportunidade que ele teve, ele caiu fora. Quem sabe essa situação vai mudar a vida desse menino agora. E uma outra coisa, é que não podemos mostrar o rosto dele. Já vou voltar com o Dionísio. Não podemos mostrar o rosto dele, mas o Dionísio confirmou nas fotografias do menino, 11 anos. O menino parecia que tinha 15, 16, mas um olhar triste. Agora você sabe por quê? Estava trabalhando. O garoto estava trabalhando. O garoto saía de manhã e tinha que bater meta. Se não vender 100 paninhos, ou seja, se ele não voltar com R$1.000, já era. Não sei quantos paninhos ele tinha que vender. Ele comprava no Brás e vendia por aí. Tinha que voltar. E aí, às vezes, batia uma sede. Se ele gastasse o dinheiro para comprar uma água e comida só podia pedir em bar e restaurante. Mas nem todos dão, nem todos cedem, nem todos colocam à disposição. O que vai acontecer com o Ciganinho agora? Onde ele está? O que vai acontecer? Não vamos revelar onde ele está, mas a gente só vai contar com qual órgão ele está. Mas conta pra gente quais são os próximos passos aí, Dil, você. Ele fica com a vara da infância, tá, Gotino? Você foi muito assertivo em dizer que o relato do Ciganinho, do Juliano, foi feito aqui e que a família agora vai ser acompanhada de perto por parte da polícia e da própria justiça. Ele ainda chegou a relatar essa história de comer, o Gotino, que ele, para conseguir comer, ele não podia tirar dinheiro. Nada do que ele vendeu, ele teria que pedir mesmo para conseguir se alimentar. Agora vamos para o que acontece agora. A família estava toda errada, que é que a justiça contou para a gente, porque eu também entrei em contato com todos os órgãos envolvidos, Conselho Tutelar, Justiça, Vara da Infância, Polícia Civil. Eles disseram o seguinte: a criança, como presta e diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a ser acolhida por um órgão responsável. Vai ficar num abrigo enquanto é cuidado, enquanto é inserido dentro de uma escola, passa a ter todos os direitos que prevê o ECA cumpridos a partir de agora. A família estava errada, o que existiria ali? A Justiça me disse o seguinte, a Justiça aqui de São Paulo, que eles vão analisar a vida dessa família. O que se sabe até então? Tanto a mãe quanto o pai seriam analfabetos, se declararam analfabetos aqui, ou seja, também não foram à escola. Segundo eles, é um costume da vida deles. Só que a justiça quer entender se isso é dito apenas da boca para fora ou se isso realmente acontece. Vai ser levado em consideração todo o status de vida dessa família. A criança, o Juliano, vai ficar agora dentro de um abrigo de proteção, vai começar a ir à escola, vai passar a ter uma vida digna e a família vai ser acompanhada por equipes de assistência social, conselhos tutelares e psicólogos. É um processo, Gotino, que dura cerca de 12 meses e vale até de conhecimento para quem está acompanhando em casa. Como é que funciona num caso como esse? Ele volta para a família? Existe essa possibilidade, sim. Se a família conseguir comprovar parte do que contou aqui, eles passam por esse acompanhamento psicológico, são inseridos também em escolas para aprender, ter direito a sair do analfabetismo, passam a entender os direitos dessa criança e os próprios direitos e é feito esse trabalho e volta para casa. A criança é devolvida em até 12 meses. Mas se eles perceberem que existe um trauma muito grande, os maus tratos, aquilo pelo corpo, a criança estava até com sarna, Gotino. Se isso for comprovado, essa criança é então encaminhada para adoção e segue o trâmite legal. Um outro detalhe, tá, Gotino, que me chocou muito, só para encerrar. Quando ele saiu daqui, que foi para o abrigo, ele perguntou se ia ter que acordar cedo para trabalhar e se ele ia ter direito a uma cama, dormir no chão. Isso me chocou. É contigo. O Ciganinho, existe essa possibilidade dele voltar para a família. Eu acho algo extremamente arriscado. Olha, eu acho muito arriscado porque eles são nômades. Eles vão embora. Na primeira oportunidade, eles vão cair fora. Por isso que eu acho que a necessidade de um conselho tutelar tem que acompanhar direitinho, tem que verificar, esclarecer tudo a respeito da naturalidade. Quem é a mãe, quem é o pai, para depois tomar decisões. Eu acredito que esclarecer a adoção. Estou com você nessa, Lombardi.